Testando o som, 1, 2, 3. Irmãos, bom dia. A graça e a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Eu sei que o assunto nosso são atas, mas a palavra de Deus, eu acredito que ela nos dá alguns princípios para que vocês entendam o valor das atas. Lucas 1, versículo 1 a 4, se vocês quiserem, no material já está o texto. Vocês podem acompanhar aí também no celular de vocês, né? Em PDF. Todos receberam? Sim. Muito bem. Lucas 1, versículo de 1 a 4. Essa aula é importante para a igreja, ela está sendo gravada e futuramente aqueles que serão os futuros secretários vão poder receber o áudio e também se prepararem para essa questão tão presbiteriana que é fazer uma ata. Todos acharam? Então a palavra do Senhor diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos nesse ambiente de escola bíblica dominical para aprendermos algo importante na organização da igreja, do dia a dia da igreja, e queremos que à luz, ó Pai, da palavra do Senhor, o Senhor nos deixe compreender que cada um desses passos é importante para a organização e para que nós possamos, ó Deus, fazer tudo da melhor maneira para o Teu reino. Ajude cada um desses secretários, ó Deus, a desempenharem seu papel com excelência para o louvor da Tua glória. Porque, ó Deus, não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, mas sim oferecendo o nosso melhor. E o nosso melhor, Deus, sempre vem quando nós dedicamos, aprendemos mais, descobrimos novas ferramentas, novos caminhos, a fim de que em todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Por isso nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Todos atrasados chegaram? Chegaram? Está todo mundo aí? Muito bem. Queridos, hoje eu vou dar para vocês essa aula e eu vou dizer para vocês que nem pastores têm essa aula. Quero que vocês se sintam importantes, ok? Não existe pastor presbiteriano que aprendeu isso no seminário. Não existe, ok? Porque nós pastores aprendemos com a experiência. Infelizmente é isso, né? Na IPB, ainda que exista uma matéria sobre Constituição e Ordem, o tempo é muito pequeno, o prazo é curto e nós não conseguimos ver todas as coisas. Então, muitas coisas na vida pastoral a gente aprende por experiência, né? Então, já estou caminhando para 20 anos de ministério e nessa área de secretaria, quem é? Maria. A Geisiane é secretária também? Eu acho que ela está... Muito bem. Chegou todo mundo? Os barriquelos chegaram? Mas veja, gente, eu estava falando o quê? Da experiência, né? Então, assim, na experiência pastoral, eu fui secretário executivo do presbitério, atuei nessa área, cheguei também no sínodo, não cheguei no Supremo Conselho, porque aí você tem que ser um cara muito político e muito bom, né? E muito bom, as duas coisas.
Não deu tempo também, né? Como diz o pastor, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Mas é um trabalho, assim, muito sério. Né? Hoje existem muitas ferramentas para ajudar os concílios, e quando eu falo concílio, eu falo de conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. E no caso de vocês, que são sociedades internas e departamentos internos, a coisa é meio nublada, né? Vocês receberam a informação que vocês deveriam adaptar os departamentos ao modelo das sociedades internas, quem eram comitês se tornaram sociedades internas, e de repente vocês tinham um monte de cargos e vocês, que agora o que, é que nós fazemos, né? Então eu propus ao conselho a gente fazer esse treinamento de atas, né, para que vocês saibam o caminho que vocês precisam seguir, porque eu sei quais atas vocês têm feito. Eu sei, porque eu tenho visto lá. E aí eu percebi a necessidade de passar isso para vocês. Amém? Então assim, para que a gente possa avançar de uma maneira mais dinâmica, eu vou falando, né, e eu vou pedindo que vocês anotem dúvidas sobre o que eu estou falando, ok? Para que a gente tenha prioridade no conteúdo. Agora, se eu perguntar a vocês alguma coisa, aí vocês podem me responder. Pode ser assim? Porque quando basicamente o que nós vamos fazer aqui é passar as orientações gerais de como fazer uma ata segundo a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E é claro que conselho e junta diaconal precisam estar mais próximos desse modelo. São dois concílios, precisam estar mais próximos. Agora, sociedades e departamentos, a gente tem uma certa flexibilidade. Né? Por quê? Porque as atas dos departamentos e da sociedade são examinadas pelo conselho. Agora, as atas do conselho são examinadas pelo presbitério. Então, aí ela já exige um grau de perfeição, de eficiência, né, maior. Porque se você errar, a igreja pode ser penalizada de alguma forma, né? Então, todos os processos precisam ser muito bem feitos. Agora, isso não exime vocês de aprenderem a forma correta. A UCP, por exemplo, que é a Laís e o Miguel, né, eles são crianças, e você pergunta assim, eles têm que fazer ata? Tem. É claro que tudo isso que eu estou passando para vocês vai ser adaptado na linguagem infantil. Vai ser uma coisa mais simples. Mas eles têm que entender os pontos que precisam ter numa ata, num registro de uma reunião que eles fizeram, né? Então você não vai usar termos técnicos, termos muito complicados, mas eles vão perceber basicamente a questão de princípio, meio e fim, o número da ata, o dia da reunião, quem estava presente, né? O que foi decidido, né? Quem orou, essas coisas, né? Coisas simples para crianças. Então, da UCP até ao PH, o manual é o mesmo. Por quê? Porque à medida que o seu filho vai crescendo na igreja e vai subindo todas as sociedades internas, além da questão espiritual, ele vai aprendendo como a igreja funciona, né? Quando ele chega na UPA, ele já tem alguma experiência. Quando ele chega na UMP, ele já tem mais experiência. Quando ele chega... Quando ele chega na SAF e na UPH, já estão mais experientes e até mesmo prontos para assumir um cargo eletivo. Vocês entenderam o fundamento da coisa? Então, é por isso que todos fazem, todos têm atas, todos registram suas reuniões. Perfeito? E aí esse texto, eu escolhi esse texto, por quê? Porque você percebe que Lucas, como evangelista, né? O quê? Sim. O Lucas, eu vou precisar da cadeira, gente, mas use aqui, por favor. Não, use essa aqui, por favor. Deixa eu ver aqui. Você consegue outra para mim? Que eu vou precisar digitar. Então, irmãos, atente ao material. O material está na mão de vocês? Eu não vou fazer uma exposição muito ampla, porque vocês já têm a explicação. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que esse texto de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, ele prova que mesmo Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele se preocupou com questões que nós precisamos preocupar quando fazemos as nossas atas. Vocês entendem isso? Porque na igreja presbiteriana, ainda que tenha todo esse contexto histórico, quem não tem, gente? Todo mundo tem? Alguém manda para a Geisiane, por favor? Não, eu esqueci o telefone. Esqueci. Eu passei para você. Tá bom. Alguém manda para a Celinha? Você recebeu, Celinha? Ok. Então, voltando, gente. Voltando. Eu não sei. Qual
Mandou pessoalmente. Eu mandei para sua mãe te mandar. Mandou? Mandei. Alguém manda para Maria, que eu não tenho o telefone dela, por favor. Fechou? Maria já está mandando para você. Recebeu. Eu recebi. Bom. Então, veja, gente, voltando. Entendam. Na igreja presbiteriana, ainda que nós tenhamos uma cultura de atas, de registros, ainda que nós tenhamos uma cultura de atas, de registros, ainda assim alguém se pergunta, para que isso? Né? Uma burocracia, não sei o que mais. Então veja que Lucas, o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, precisou se organizar para escrever o seu evangelho. O evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos debaixo de quê? O texto falou, eu grifei as palavras-chave, uma narração coordenada dos fatos, testemunhas, por escrito, uma exposição em ordem. Então veja que os princípios estão aí. Por isso que eu elenquei para vocês os princípios que eu vejo. Primeiro, precisão e ordem na escrita. Quando você vai elaborar uma ata, o que você precisa? Precisão. Você precisa descrever exatamente o que aconteceu. Isso não quer dizer que você tem que escrever todas as palavras que as pessoas estão falando. Estamos falando de registros de decisões. Precisão. Então, por exemplo, alguém propôs alguma coisa e isso tem que estar registrado. Agora, se as pessoas começarem a conversar sobre isso, a conversa dessas pessoas não precisa ser registrada. Isso se chama deliberação. As pessoas estão deliberando. Agora, a partir do momento que chega uma resolução, o que vai se fazer com isso, aí vocês têm que registrar o que se vai se fazer com isso. Isso é importante. Né? Precisão. Segunda questão. Fidelidade à verdade. Então, Lucas fez toda a sua pesquisa, justamente com os ministros da palavra, os outros apóstolos, e para que ele verdadeiramente escrevesse aquilo que Jesus verdadeiramente ensinou. Que não fosse nada da parte dele, mas que fosse tudo de acordo com os fatos. É por isso que atas são feitas e são lidas por outras pessoas para serem aprovadas, para que tudo esteja de conformidade com o quê? Com a verdade. Né? Se uma pessoa escreve e ninguém lê se está tudo certo, como é que faz? Por que você acha que a sua ata é lida lá na diretoria? Por que você acha que ela é aprovada no plenário? Por que você acha que ela é aprovada pelo conselho? Por que você acha que a ata do conselho é aprovada pelo presbitério? Né? Porque a nossa igreja é assim, ela tem supervisão. Tudo tem supervisão. Pastores têm supervisão, presbíteros têm supervisão, concílios têm supervisão, sociedades têm supervisão, departamentos têm supervisão. Está todo mundo sendo supervisionado para que ninguém macule o evangelho ou faça algo que está em desacordo com ele. Amém? Amém. Terceiro, investigação e verificação de fatos. Foi o que ele fez, né? Ele estudou com cuidado tudo o que aconteceu. Quarto, clareza e estruturação lógica, porque ele disse, dar-te-ei por escrito. Escrito. A ata é escrito. Você está escrevendo aquilo que aconteceu. Né? Então veja que escrever não é um problema, né? Se fosse um problema, nós nem teríamos os evangelhos nas nossas mãos. Então veja que isso aí é algo também, um parâmetro bíblico. E, por último, um registro confiável para referência futura. O propósito de Lucas foi alcançado em relação a Teófilo, que era um patrocinador literário dele, né? E isso ampliou-se até chegar a nós. Por que as atas, por exemplo, do conselho, elas são arquivadas? Né? Por que elas são registradas e arquivadas? Porque daqui 25 anos, quando tiver o pastor aqui na igreja que vai saber quem é, né? Se ele quiser saber a história da igreja, onde ele vai consultar? Nas atas. Ata é um documento, né? É um documento. Ele consegue ver pelas atas a história da igreja. As atas do conselho são registradas aonde, no caso? Eu vou falar disso. Segura aí que está no nosso material. Tá bom? Então, deu para entender, gente, o aspecto bíblico? Sim. Entendeu? Ok, ótimo. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar da tipologia das atas, os tipos de atas. Vamos falar como formatar uma ata, a estrutura da ata e como armazenar uma ata, que é o que a nossa irmã Claudete acabou de perguntar.
tá? Eu estou pegando um material vasto e resumindo para vocês, mas eu coloquei 3 links nesse PDF, na primeira nota de rodapé, que vocês olharem aí, na primeira folha lá embaixo, que isso é uma nota de rodapé, e eu fiz questão de botar uma nota de rodapé para que vocês saibam que é uma nota de rodapé, tá? Está aí uma nota de rodapé, e tem 3 links aí. Esses 3 links são links de textos maiores que falam sobre como você fazer as atas de acordo com o padrão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o que está aí é mais amplo e mais complexo do material que eu coloquei para vocês. Que eu coloquei, obviamente, aí a minha experiência nesse material. Deu para entender, irmãos? Sim. Então, como eu disse, a intenção nossa é dar uma aula e à medida que vamos dando essa aula, nós vamos montando a nossa ata. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Ata 001. Todo mundo está vendo lá? Uhum. Muito bem. Ata da aula da Escola Bíblica Dominical da... Vou ter que escrever completo, Igreja Presbiteriana Christ the King United Presbyterian Church. Tiro United. Eu vou citar talvez o nome da igreja algumas vezes na ata. Para eu evitar de citar esse nome gigante, eu abro parênteses aqui e escrevo IPB, que é o nome oficial, CityK United. Porque toda vez que eu for falar da igreja, eu só vou descrever isso aí. IPB, CityK United. Ok. Reunida. Aonde? Na sala anexa ao templo, às 9 horas da manhã, sob a presidência, muito bem, sob a presidência do reverendo Ângelo, tá bom? Não, eu tenho que escrever o nome completo. Alguém falou, e o dia, pastor? Muito bem, ata da reunião, reunida, no dia... Que dia é hoje? 16 de março de 2025. Opa! Às 9 horas. Senhora Presidente Reverendo. Muito bom. Esse é um cabeçalho importante. Até aqui está tudo certo? Sim. Muito bem. Mas só está eu aqui? Muito bem. Presentes. Representantes de todos os departamentos da igreja? Não precisa. Porque cada um de vocês está nos seus respectivos grupos. Ok? Então, vou colocar presentes. Vou colocar aqui, ó. Maria Silva, Keila, Stoffel, Thaisa. Vai falando o sobrenome. Cacheta? Quase, tá errado. Castilho, o que mais? É Claudete da Silva com D e o S maiúsculo. E a Maria também, da Silva. Com D e o S maiúsculo. Vocês são muito... Regiane... Mas aí o nosso nome não precisa ser completo? Sim, eu só estou resumindo porque é muita coisa, né, irmãos? Cacheta... Não, Martins. Tá descobrindo agora. Célia, que é Francilê, foi alguma coisa? Célia Rodrigues, etc, ok, irmãos? Isso aqui é só para contar. Ausentes. Reverendo Pedro Lino. O reverendo Pedro Lino, ele justificou a ausência dele? Sim, está dando uma... Muito bem. Justificado. Vocês querem dizer? Justificado. Pronto. Não justificou? Não coloque nada. Tá bom? Deu para entender? Muito bem. Inicia a aula às 9h10 AM com exercício devocional em Lucas 1, de 1 a 4, onde o pastor, Rev. Ângelo, precisa escrever o nome completo? Não, você já fez uma vez. Explica como o texto lucano ajuda a entender
a importância das atas, do registro das atas, obrigado, do registro das atas para a igreja. Faltou uma coisa, pastor. O que faltou? A oração, que é sempre fundamental. Vai ser depois desse momento aqui. Vou colocar depois. Ah, Mas é importante que vocês observem o seguinte, ó, entre os presentes e ausentes, como é que você quer a reunião pode continuar? Havendo quórum. Havendo quórum, 50% mais um dos membros presentes. Ô, pastor, sim. isso, esse caso aqui é aqui, mas no caso, por exemplo, uma assembleia de departamento, Tudo igual, querida. mas aí tem que especificar os nomes todos ali no início, no cabeçalho também? Você fala qual departamento? Tipo, o departamento infantil vai convoca para uma eleição. Aí tem que fazer a ata Você fala da diretoria ou dos sócios? dos sócios. Não, porque os sócios você vai ter uma lista de chamada, Você só vai contar contando com a presença de É. tantos sócios. entendeu? Ah, ok. Só quando é a diretoria Isso. que faz isso. Qual que é a diferença aqui, gente? Ó, atenção. É uma boa pergunta. Quando vocês reúnem a diretoria, vocês colocam todos os nomes. Quando vocês reúnem os sócios, que é aquele grupo maior, né? Vocês vão contar com a lista de presença. Então, o que a secretária vai falar? Que, vamos supor, são 50, tem 26 presentes. Tem quórum? Tem. Então, quando você olhar essa questão da presença, você pode colocar lá, presença, 26. E o que vai vir depois? Ausentes, né? Quantos ausentes? 24. E o que vai seguir depois? O que vai vir depois? Alguma justificação? Cadê, gente? Aqui, ó. Havendo quórum. Mas não precisa de anexar o papel da lista de presença. Não, porque a lista de presença é outro livro. Ah, ok. Entendeu? Então você tem o livro de ata, e aí a ata da diretoria e da executiva é uma coisa só, ok? Executiva. É uma coisa só. O livro De presença é outra. De ata de plano. de ata da plenária, né? É outra coisa, ok? Você tem o livro de presença, ou chamada, né? Gente, minha letra tá horrível, né? Livro de... Mas eu tô falando, gente, tô falando. Livro de presença. Ou seja, todos vocês têm que ter um livro de presença. Aquele livro preto, assim. grande. Pode ser escrito à mão, vocês podem fazer uma tabela no Word e colocar todos os nomes de todo mundo e botar pezinho. É critério de vocês. Pastor, tem um item específico sobre o que é quórum? Porque assim, eu nasci na presbiteriana, não sei, mas eu tô vendo que as meninas mais novas, elas estão em dúvida. O que é quórum, gente? A metade dos arrolados. mais Apesar que metade que tá errado, né? É a maioria. As meninas mais novas estão... 50 mais um. mais 1, ok? 50%, tá? Então, se você tem 30, quanto é 50? 500. Mais 1. Qual é o quórum? 16. Se não tem. Se não tem, em primeira convocação, você não tem o quórum. Aí você vai incluir aqui, ó. Antes da presença, né, você vai colocar em primeira convocação, não tem quórum. Aí, 30 minutos depois, a presidente faz a segunda chamada. Porque a gente chega atrasado. Entendeu? Tipo a Jaqueline, assim, né? Você viu que a Jaqueline chegou depois? Viu que ela chegou depois? Geisiane chegou depois? Duda chegou depois? Everton chegou depois? O glorioso eu chegou depois? Essas pessoas chegaram na segunda chamada. Então, na segunda chamada, a presidente vai perguntar à secretária, tem quórum? Ela vai dizer, tem, agora tem. Se agora tem, começa a reunião, coloca já 30 minutos. Ô, pastor, Sim. ali na primeira menção do nome da igreja não tem que ir junto o endereço? Sim, tá correto. Ih, gente, meu Deus do céu, o apagador não funciona. Ou a caneta estava errada. Ah, a caneta que tava aqui já. Não, dry erase. Então, gente, atenção. Reunido em sala anexa ao templo, cito Ada. É um apagador? 60.
em 60 Olympia Avenue, Olímpia. calma, gente. Massachusetts, ok? Hoje nós estamos de fiscal aqui. Olympia. Oh, Jesus. Olympia. Faltou alguma coisa? Fala. Faltou alguma coisa? O número? Faltou alguma coisa? 7, Você disse que faltou alguma coisa? O que faltou? Ah, sim, a oração. Remendões explica como o texto lucano ajuda a entender o registro das atas para a igreja, orando a seguir. Isso está de acordo com a verdade? Sim. Está de acordo com a verdade, gente? Sim. Isso está de acordo com a verdade? Sim. É isso que vocês têm que entender, ok? Às vezes, uma coisa ou outra pode ficar fora de ordem na sua ata, mas isso não está dizendo que a sua ata está errada, ok? Mas os fatos têm que condizer com a verdade. Que a minha explicação veio depois da oração, correto? Correto? A minha explicação veio depois da oração? Não, Ou veio antes? Não, o senhor primeiro leu e depois orou. Eu li, orei e expliquei? É. Então, qual seria a ordem dos fatos? Leitura, oração e explicação. Mas se você escrever desse jeito aí, você está errando? Você está fazendo uma coisa errada? Não. O que eu quero é que vocês entendam é que nada presta. Não, aqui é só com Clorox, minha filha. Ah, olha aí, ó. Então, assim, gente, voltando. O que eu quero que vocês entendam é que vocês não devem ficar presos ao modelo de uma maneira muito radical. Ok? Porque isso vai exigir mais do Eudes, do Daniel. Ok? Porque são concílios. Mas vocês não precisam ficar tão presos ao modelo. Mas vocês precisam entender o objetivo e os principais pontos na hora de escrever. Isso ainda não está pronto, tá? Tem coisa errada aí. Vou mostrar depois. Ponto 1. Entenda, então, como preparar atas. Primeiro, entenda a tipologia das atas. Existem vários tipos de atas. O que é uma ata, pastor? Uma ata é um registro formal das decisões e acontecimentos, seja da sociedade, do departamento, do conselho, da junta, do presbitério. Se alguém está reunido, ele vai fazer uma ata e isso é um registro formal. As atas, elas são muito importantes, elas têm valor histórico, têm valor administrativo, têm valor até mesmo jurídico. Ok, irmãos? Até jurídico. É só para colocar as decisões, não é não? Não. Não? Não. Nós vamos chegar lá. Segura aí. Ok? Eu comecei a falar disso no início, você não pegou, não? Eu comecei a falar. Eu falei que você não coloca, por exemplo, a conversa que as pessoas estão tendo sobre uma determinada situação. Então, por exemplo, a pauta da UPH. Eu falei quantas palavras, querida? Falou que isso é deliberação. Veja, eu falei assim, bom, adaptando ao PH. Pauta. Tacadas celestiais. Aí o presidente coloca, nós estamos querendo marcar um evento assim, assim, assado, no dia tal. Até aí, eu acho que você tem que registrar. Ok? Até essa parte você registra. Esse é o assunto da pauta. Aí o Rafael fala, eu não acho que não. Aí o Edson fala assim, não deu certo da última vez. Aí o Marcelo, não, eu estou dentro. Isso aí você tem que escrever? Não. Isso é uma deliberação. A deliberação você não escreve, ok? Mas aí... Oi? Não é transcrição de... Não é uma transcrição. Então você está ali vendo a deliberação, deixa a deliberação acontecer. Aí o presidente, alguém vai dizer, vamos votar? Alguém vai dizer isso em algum momento, né? Vamos. Aí no que vai votar em quê? Vai aparecer a proposta de resolução. Aprovar em seus termos. Aprovar, mas vamos mudar a data. Aprovar 2 vezes no ano. Aprovar, pode mudar várias coisas. Então vocês vão fazer uma resolução colocando o que foi decidido. Eu vou explicar aí daqui a pouquinho o que é isso. Por isso que eu pedi para vocês segurarem a pergunta e me perguntarem no final. Porque está tudo aí, ok? Tipos de ata, deu para entender, gente? Outra diferenciação. As atas podem ser manuscritas ou eletrônicas. Hoje praticamente não se usa manuscrito, que é aquele livro, né? Um livro de ata antigo. Hoje todo mundo usa computador, é muito mais fácil, apaga mais fácil, você não tem que dizer
Como é que era antigamente? Digo. Né? Porque você errou a frase anterior. Então, assim, não. Hoje você só dá um backspace e o negócio já apagou e bola para frente. Mas existe uma diferença entre atas da diretoria e da executiva. Aqui, ó. Diretoria e executiva. Não existe uma diferença formal, mas existe uma diferença de quem participa dessa ata, né? No caso da diretoria, são aqueles 5 cargos que vocês conhecem: presidente, vice, primeiro, segundo, secretário, tesoureiro, mais o conselheiro. E a executiva, quem que é? A executiva é esses 5, mais os secretários de atividade, se a sociedade interna tiver. Ok? E os departamentos também podem abrir se quiser, mas não acontece. No caso, o departamento infantil se encaixa, então, na executiva. Não, é diretoria. Porque nós temos as 5 só, 5 mais 2. Não, existe mais uma aqui. Sócios. Sócios. Entendeu? Sócios. Você tem que entender o seguinte: a diretoria é o grupo menor. Ok? O grupo menor. Os sócios é o grupo maior. O que é a executiva? O executiva, ele está ligado ao grupo menor, sendo um braço desse daqui. No caso do departamento infantil, não possui. Mas a UPH, as sociedades todas possuem. Que pegar SAF, o MP, se quiser, OPA. Por exemplo, tem mídia e Entendeu? louvor. Então tem 2 secretários. Você, por exemplo, aqui no departamento do menor, você tem... mais 2 auxiliares no departamento infantil. Sim, mas é uma coisa diferente. Uma coisa diferente. O seu caso é especial, por isso que eu estou dizendo que é. Entendeu? É especial. Porque assim, a não ser que você me diga que esses auxiliares sejam... Tem um cargo. Auxiliar de mídia, de espiritualidade... Não tem ainda, mas vai ter. Depois que for Então, mas se você, veja só o que eu estou dizendo. Se você der esse nome para eles, de acordo com o manual, eles deixam de ser auxiliares e viram secretários, ok? Secretário. Secretário. Então, assim, a executiva é um braço do grupo menor, ok? Só que ela não tem grupo no Telegram, ok? Não tem, né? A não ser que vocês criaram aí, eu não estou sabendo. Não tem grupo. Não, no Telegram. Né? Não tem grupo, mas pode criar? Pode, mas é desnecessário, porque a diretoria vai convocar os secretários para conversar sobre o trabalho e ela vai passar o relatório para quem? Para o grupo maior. Eles vão fazer o planejamento e vão passar para quem? Para o grupo maior. E o grupo maior vai votar. Fechou? Entenderam a diferença? Muito bem. Seguindo. Segura a sua dúvida. Segura a sua dúvida para o final. Escreve aí. Mas eu sei que é um gancho, querida. É porque senão eu não consigo passar o conteúdo. Faça a sua pergunta. Mas você está escrevendo a sua pergunta? Você sabe? Ok. Então vamos lá. Segundo, familiarize com a formatação das atas. Por isso que eu digo que aqui, ó, tem coisa errada. Primeiro, qual é o tamanho da folha? Vocês têm que entender o seguinte, vocês podem escolher A4, carta ou ofício. São 3 tipos de folha, né? A questão é, se vocês escolherem uma, vão com essa até o final. Vocês não podem escolher uma A4 hoje, uma ofício amanhã, entendeu? Não. Se escolher uma, vai até o final. No caso, essa aqui está em quê? Vamos ver aqui, ó, layout. Tamanho. Letra. Ok? Tá vendo aqui, letra? Letra. Segunda questão importante. A cor tem que ser o quê? Branca. Mas você pode ter outras cores também se quiser, principalmente a SAF. Tá? Pode ter se quiser. Mas o branco é o principal. O estilo do texto. Quando você abre o Word ou qualquer outro programa, ele vai te dar uma fonte padrão. A fonte padrão não é a fonte recomendada. Porque geralmente a fonte padrão vai ser uma Calibri, vai ser alguma coisa assim.
Onde eu sei a fonte? Veja aqui, página inicial. Qual é a fonte que está aqui? Calibri. O tamanho da letra está certo? Tá. O tamanho está certo, correto? 12 a 14? Mas a fonte está certa? Não. O tamanho depende da idade, né, pastor? Depende. Eu recomendo vocês escreverem com 14. Maior, ok? Recomendo escrever com 14. Então veja, calibrei a fonte errada. O que eu faço? Seleciona tudo. Vou mudar esse negócio, vou botar a que eu prefiro, que é a Arial. Ok? Calma, gente. Arial. Eu tô com toque já. Você pode botar o tamanho 12 e o tamanho 14. Qual que eu disse para você que é melhor? 14, para uma leitura melhor, né? Eu coloquei aí para vocês manter uma formatação pensando no uso de maiúsculo, negrito, itálico e sublinhado. Porque se você ficar fazendo uma coisa toda vez que você faz uma ata, ela vai ficar uma miscelânea. Você tem que definir o que é maiúsculo, o que é negrito, o que é sublinhado e o que é itálico. Eu vou dizer para vocês o que é, por isso que eu botei essa tabela aí nos seus materiais. Mas olha aqui para a ata agora. Veja que eu botei ata maiúsculo, correto? Porque os assuntos principais, os temas principais da ata tem que ser marcado de maneira principal. Então eu vou marcar isso, vou marcar a Escola Bíblica Dominical Christ the King United e vou deixá-la maiúscula porque é importante saber de quem é essa ata. Eu vou marcar os presentes, que já até botei maiúsculo. Vou marcar os ausentes, porque esse é um tema importante. Vou marcar o quórum, porque esse é um tema importante, vou deixar ele maiúsculo, negrito também. Vou marcar o exercício devocional, negrito, maiúsculo, porque todos esses temas são obrigatórios de se marcar na ata. Vocês vão ver isso aí com o andamento, ok? Viu que a ata já está dando uma mudada, né? E quando em papel? Ah, não. Tá bom, desculpa. Agora, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que existe um espaçamento maior da linha? Estão vendo? Que tá assim, eu sei que é bonitinho o espaçamento maior, né? Mas esse espaçamento também está errado, ele vem padrão no sistema. Você tem que vir aqui e tirar e remover o espaço depois do parágrafo, ele vai ficar pertinho, ok? 1. Vocês vão perceber que a ata está começando aonde? É aqui? É aqui? 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 Não. Ela está começando aonde? Na margem 0. Esse é o termo que o Clenilson queria falar. Margem 0. Como é que está o texto? Ele está alinhado à direita, à esquerda ou justificado? Não pode. Nem centralizado, nem à esquerda, nem à direita. Ele fica justificado. Justificado. Perceba que até agora, tudo que eu escrevi em quantos parágrafos? Por quê? Não existe espaço em ata, gente. Eu sei que vocês gostam de fazer isso aqui, ó. Ponto, deixa eu ver o primeiro ponto. Cadê o ponto? Ponto, Silva, aqui, ó. Ponto. Presentes. Ausentes. Quórum. Olha aí. Não fica mais bonito? Mas não pode. Não pode. Por que não pode, pastor? É a pergunta. Não. Não, óbvio que não. Gente, veja. Isso é um relato que tem que corresponder com o quê? Com a verdade. Ok? Se você deixa um espaço em branco na sua ata, você abre espaço para uma adulteração. Se você falar assim para mim, pastor, se vou te dar uma ata cheia de espaço, o senhor consegue adulterar? Perfeitamente. Eu consigo. Me dá a sua ata que eu escrevo o que eu quiser lá. Ó. Vou botar assim, ó, reunião da UMP, né? Vou escrever lá. E Laura disse que o pastor Pedro é... 3 pontos de pecador, Mas isso ele já é, né? Escolhe alguma coisa bem feia. Eu escrevo lá no meio assim, ó, e lá no final, e essa ata foi lida e aprovada em seus termos. O que vocês acham disso? Ata não tem espaço e é feita em um bloco único para evitar adulterações. Eu sei que vocês acham mais bonito, eu também acho. Mas veja,
Isso não é um texto como a minha aula. Vocês veem que a minha aula tem espaço? Sim. O título, para o subtítulo, para o texto. Então, assim, a minha aula não é um documento. Eu só faço o espaço bonitinho. Mas isso aqui é o quê? Isso é um documento. É feito em um bloco único, ok? E aí alguém falou, mas como é que eu vou... É mais fácil de ler do outro jeito porque os pontos ficam separados, né? Mas veja que na ata, os pontos principais, eles estão separados? Sim. Pela caixa alta e o negrito. E existe uma outra forma de separar também. Qual é? A nota de rodapé. E as notas de rodapé são obrigatórias, eu vou chegar lá, mas vou mostrar para vocês, ó. Inserir a nota, vou colocar aqui, ó. Aquilo que está escrito lá, você escreve aqui embaixo, ó. Ata 1. Deixa eu ver aqui, presentes. Vocês vão fazer isso com todas. E aí lembra o seguinte, uma vez que você faz na primeira, você já tem a base para fazer a segunda, né? Presentes. Ok? Tá vendo? Tá entendendo? Sim. Ausentes. E assim, sucessivamente. Tudo aquilo que você botar em caixa alta, negrito, você coloca uma nota de rodapé. Por quê, pastor? Porque antigamente, quando você tinha um livro escrito... Livro escrito, ok? A ata estava escrito geralmente aqui, ó. Quem já pegou um livro antigo? Já pegaram um livro escrito? Escrito assim. Aqui nessa lateral, ó, e nessa lateral, tinha várias linhas assim, ó. Vocês lembram disso? Por que que tem isso, pastor? Porque quem faz a ata escrevia aqui do lado aquilo ali, ó, ata 1, né? Escrevia presentes, ausentes. Por quê? Porque quando você quer procurar alguma coisa em um documento, às vezes o documento é muito grande, eu tenho que ler tudo. Não. O que você tem que ler? Nesse caso aqui desse livro, o quê? Só as notas da lateral. Aí quando você está procurando lá, por exemplo, assim, quem orou a resolução 5 sobre ao PH. Você vai lendo aqui, ó, SAF, o CP, conselho, junta, tal, PH. Aí você vai lá do lado e está lá de resolução. Entendeu? Achou fácil? Começou o botão search. Agora, na ata eletrônica, o que acontece? Você não olha na lateral. Você não olha na lateral. Você olha onde? Aqui na nota de rodapé. Então, se você quer achar alguma coisa na ata, você não precisa ler a ata inteira. Você vai na nota de rodapé, porque se a pessoa fez o trabalho certinho, ela botou lá, e aí você achou o que você quer, você pega a nota, qual o número da nota? 17. Você vai lá no corpo da ata, procura a nota 17 e vai estar lá o que você quer. Entenderam por quê? Entendeu por quê? É muito importante, né? Muito bem. Por isso que eu coloquei esse quadrado aí no seu material, para vocês entenderem a estrutura. Então, usem o negrito alto, com a caixa alta, para as chamadas importantes da ata. Use o caixa alta sem negrito para aquilo que é quase tão importante. Então, observe que no caso dessa ata aqui, ó, o título IPB CityK United, eu coloquei como? Não. IPB CityK United. Só a caixa alta. Por quê? Porque eu vou usar esse nome todas as vezes na ata para falar da nossa igreja, então ele está em caixa alta. Qual outro momento que você pode usar o caixa alta? Né? Por exemplo, na ata do conselho, por exemplo, eu uso para recepção de membros. Entendeu? Por quê? Porque fica grande o nome da pessoa, mas não fica como um assunto. Então, se você quiser achar o nome da pessoa fácil, o nome está lá. E quem for recebido, eu faço uma nota de rodapé. Porque se eu quiser saber qual ata que a Thaisa foi recebida, ele vai lá procurar nas notas de rodapé, recepção de membros Thaisa. Aí lá ele vai e aí achou. Captou? E diga-se de passagem, põe até a cor do cabelo da pessoa. É o mesmo. Então, assim, eu aconselho vocês a fazer isso aqui. Então, portanto, vejam. Passa-se, então, até aqui, gente, ó, caminha comigo. Pauta. Porque é um assunto importante, mas não é um obrigatório, ok?
Pauta. Qual é a pauta? Número 1. O que eu falei primeiro? O que eu falei primeiro? Qual que é o ponto 1 do material de vocês? Objetivo? A parte Formatação do bíblica. texto. Precisão. Não. Do ponto 1, gente. Qual é o ponto 1 aí do material? É isso, a precisão e ordem na escrita. Tipologia. Entenda a tipologia das atas. Qual é o assunto 2? Que a gente falou agora? Familiarize-se com a formatação das atas. Com a formatação das atas. Perdeu espaço aí. É porque ele vai colocar coisa na frente. Familiarize-se. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu estou digitando, né? Você pode escrever do jeito que eu estou escrevendo, mas você vai juntar depois, você sabe que tem que juntar. Então, esse é um assunto importante, Daniel? Entenda a tipologia das atas? É. Aí você vai falar, o que é isso? Porque quem lê sua ata tem que saber o que é isso. O que é isso? Aí eu disse aí sou eu, né? O reverendo Ângelo, como eu estou agora escrevendo a situação, né? O reverendo Ângelo expõe a definição, a importância e o exame das atas, diferenciando os seus tipos. Foi isso que aconteceu? Muito bem. A classe, por que eu coloquei classe? Nós somos a classe da EBD, ok? A classe da EBD resolve, porque todas as decisões têm resolve. A classe da EBD resolve. 1. Tomar conhecimento. Por que tomar conhecimento, gente? Isso é padrão, tá? Você está tomando conhecimento de que você deve entender a tipologia das atas. Que o reverendo Ângelo, ele expôs a definição, a importância e os exames das atas, diferenciando os seus tipos. Ok. Então, isso registrado. Aí, vamos supor, vocês fizeram perguntas ainda, fizeram? Eu escrevi isso aqui? Não. Ok. Mas no final, a classe da EBD resolve. Primeiro, tomar conhecimento. 2, atender em seus termos. Acabou. Tomou conhecimento. Atender seus termos. Seguir. Se vocês concordaram com tudo, atender em seus termos. Outra maneira que vocês podem escrever. Aprovar. Ok? Agora vamos dizer que vocês querem acrescentar alguma coisa na proposta do reverendo Ângelo. O plenário deliberou e resolveu acrescentar alguma coisa. A Casa de resolve tomar conhecimento. 2, solicitar ao secretário que dê o mesmo treinamento para os secretários do conselho. Só um exemplo, tá, gente? Porque vocês viram que é importante, o secretário do conselho não está aqui. O outro está, mas estamos como se não tivesse, ok? Deu para compreender? Certo. 3, aprovar. Captaram? Sim. As resoluções vocês colocam aqui escritas. Pastor, depois você pode passar essa ata que o senhor está fazendo pra gente? Posso, mas tem uma ata no final para já modelo. Não, mas essa aqui a gente viu, entendeu? Isso. E aí o número 2, como é, gente? Agora vocês me ajudam, hein? Vamos lá. Vocês entenderam? Então agora vamos lá. Qual é o número 2? Já tá lá embaixo. Ah, ok. Familiarize-se. Eu vou botar negrito nisso aqui? Sim. Vai. Eu vou botar, por quê? É um assunto importante, né? Muito bem. O reverendo Ângelo, porque sou eu que estou falando, né? Mas pode ser outra pessoa que está expondo, né? Pode ser alguém que está trazendo um relatório, alguém que está falando, por exemplo, se fosse a reunião da sociedade da SAF e a Thaísa estivesse trazendo um relatório financeiro, estaria aqui. A irmã Thaísa traz o relatório da tesouraria, assim, assim, assado. Aí, Só desculpa, se tiver duas Thaís, aí é bom colocar o sobrenome. Ou pode ser a tesoureira. apresenta a o tesoureira relatório. também. Se vocês têm 2 nomes iguais, tratem sempre com nome e sobrenome. O reverendo Ângelo expôs o quê, gente? Expõe o tamanho, tipo de folha, fonte e estilo
Dentre outros, ok? Dentre outros. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Após deliberação, a classe da IBD resolve o quê? Seguir, tomar conhecimento. Tomar conhecimento. E sempre tomar conhecimento. 2. Atender em seus tempos. Fica diferente. Atender em seus tempos. Me diz, isso está de acordo com a verdade? Sim. Vocês fizeram perguntas, cada um fez aí a sua participação. Isso está aqui? Não. Não está aqui. Mas o relato diz de acordo com a verdade? Tá. Mas vamos imaginar que o Rafael... Levante aí, Rafael. Levante isso. Você está de conferência. Fale assim. Pastor, eu não concordo. Não, mas fala com uma voz de Eu raiva. não concordo não, pastor. Beleza. Cara, já ficou bravo. Beleza. Aí eu pergunto, sou presidente, né? Sou presidente, estou presidindo. Você quer registrar o seu voto contrário? Quero. Tá bom, pode se sentar, meu querido. Trouxe o caos, o pastor falou que tá trazendo. Atender em seus termos. Muito bem. Vocês viram que teve alguém que pediu para registrar o voto contrário, correto? Sim, atender. Atender. Jesus, gente, vocês são atender. Atender em seus termos. Atender em seus termos. Então vamos lá. O que aconteceu, gente? O irmão Rafael. O irmão Rafael, discordando de tal decisão, porque a decisão acabou de acontecer, correto? Então, na PH. Jesus, gente, meu Deus! Rafael dele, Rafael Oliveira, Aí, pastor, você esqueceu entre parênteses, chato pra caramba. palmeirense chato. Tem que pôr em negrito, tem que pôr em negrito. Calma. Eu discordo novamente. Discordando de tal decisão, solicita o registro do seu voto contrário, ok? Aqui, mas eu tenho uma dúvida. Sim. Se a gente está fazendo uma reunião de comitê, por exemplo, e são 5 pessoas, 4 votaram a favor e eu sou contra, eu sou um voto vencido? Sim. Por que eu tenho que discriminar ali? Porque esse voto... Chato pra caramba, você não coloca. Mas... Veja, qual que é a diferença desse voto contrário para o voto contrário padrão, standard? Qual que é a diferença, né? Esse voto contrário, ele é utilizado quando a pessoa discorda porque algo não está de acordo com as escrituras. Ah, entendi. Entendeu? Não é tipo assim, azul ou branco? de opinião, né? Azul. Aí o branco perdeu, é o azul. Ah, eu vou registrar meu voto contrário, porque o branco, o azul é contra as escrituras. O azul é contra as escrituras? Não. Eu acho que até defende o azul, entendeu? Mas vamos imaginar o seguinte, que a decisão foi eliminar o uso de livro de atas da igreja. Isso está contra o parâmetro? Sim. Aí o Rafael, que é o cara que sabe das coisas, vocês sabem disso, né? Ele percebeu isso e ele pediu, ó, quero que registre meu voto contrário. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que o conselho vai ler isso aqui. E vai ver que o Rafael foi a parte fiel do negócio. Por quê? E na história da igreja ele é a parte fiel. Ele votou contrário, ok? Isso aqui é importante. Isso aqui é chamado, tecnicamente, de voto de protesto ou dissentimento, ok? São as duas palavras que é utilizado. Como isso é muito importante, você faz o quê? Ô, pastor, mas toda vez que tiver isso aí, a pessoa que tem que se manifestar para colocar o voto contrário ou a secretária tem que perguntar? Não. A pessoa que se manifesta. Ah, ok. Aí você vai lá na nota de rodapé e escreve o quê? Voto de Porque nem dissentimento, eu sabia Rafael. disso, eu não sabia dessa Rafael. coisa aí. Rafael. Deu para ver ali? Tá vendo ali? Vocês estão vendo a ata, gente? Por quê? Tem que estar registrado o voto, porque é algo importante. Bom, captou? Sim. Muito bem, avançando. Ponto 3. Assim, a margens e alinhamento, a margem é de 3 centímetros, que dá uma inch, como é que fala? Não, 1 polegada, ok? 1 polegada aqui, 1 polegada aqui, 1 polegada para cima, 1 polegada para baixo. Isso já vem padrão no seu layout aqui, ó. Layout
Tá aqui, ó, margens. Tá vendo aqui, ó? Normal, 1 polegada em todos os lados. Se você botar 0,5, o que acontece com a ata? Olha lá. Olha como é que fica a ata. Tá certo? Não. Ela tem que ficar como? Me pergunta por quê. Por quê? Determinado assim. Por que que você acha que tem que ser assim? De imprimir, ou encadernar. Gente, tudo tem um porquê, gente. Alguém disse que é porque alguém mandou. Não, não é não. Tudo tem um porquê. Quando você encadernar esse livro, né? O que que você vai fazer? O número de folhas do livro, que tem a padrão, quando for tudo juntado, se essa margem aqui tiver muito coladinha aqui, quando você abrir o livro, você não vai conseguir ler. Hoje em dia, mesmo eletronicamente, tudo é impresso? Chega lá, chegarei lá. Tá? Margem, 3 centímetros. Aqui, ó. Margem, primeiro ícone, 1. Capitular? 1 polegada. Vocês viram como é que a nota de rodapé tá aqui? Você precisa ler tudo isso aqui? Só ler aqui, ó. Mas você vê quando você olha para cá, você já consegue perceber os assuntos principais? Por quê? Porque tá em negrito aí? Caixa alta, ok? Muito bem. Avançando, gente, é uma coluna só, ok? As notas de rodapé, você vai colocar elas na mesma letra daqui em um tamanho inferior. Então, vocês vão observar. Minúscula, né? Não precisa ser caixa. Não, minúsculo. Observem aqui, por exemplo, ó, que ela está em qual fonte? Não é Arial. Deveria ser. Olha lá, Calibri. Que era que tava antes. Está no tamanho 10, mas está em outra fonte, porque é padrão. Você tem que vir aqui e mudar. Isso eu faço para vocês fazerem no final, porque se vocês acrescentarem uma nota de rodapé uma por uma, ela vai colocando Calibri toda hora. Então, vocês só formatem as notas de rodapé no final. Ok? Tem um jeito de evitar isso? Tem, mas é complexo demais. Então, faz isso. Escreve as notas de rodapé. Não tô me entendendo nem o simples. Escreve as notas de rodapé e no final formata. Fechou? Avançando, 3. Quais, então, são os aspectos principais da estrutura da ata? Além do principal, que é começo, meio e fim, o que eu coloquei aí para vocês? Cabeçalho. Corpo da ata e encerramento. Muito bem. Aqui você já tem 2 estruturas básicas, ó. Eu não vou escrever o ponto 3 e o ponto 4, ok? Mas observem a ata. A ata, ela tem um parágrafo só até agora, e vai ter até o final, ok? Mas a pergunta é, ela tem cabeçalho? Tem. O que é o cabeçalho? O cabeçalho é o que vai aqui da ata até a pauta, é cabeçalho. Vou colocar aqui, ó, em amarelo, laranja. O corpo é tudo aquilo que é discutido. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar em homenagem ao Daniel Rosinha. Ok? Mas você pode usar essas cores no ar? Não, não, não. Só estou destacando. Só para ensinar. Porque Tá faltando item 3. o ponto 3 fala, compreenda a estrutura das atas. O laranja é o quê? É o cabeçalho. O que é o cabeçalho, pastor? É tudo aquilo que é feito antes da reunião começar. Quando eu falo reunião começar, os assuntos que vão ser votados, ok? Antes dos assuntos da pauta chegarem, tudo aquilo que é feito antes tem que estar nada. Leiam aí para mim o que está no cabeçalho. Vamos ver se está tudo aí. É a seção superior de uma ata que contém informações essenciais da reunião. São elas, número da ata, Tem número? Olha lá. Tem número, gente? Sim. Fala. nome do concílio, igreja, sociedade, departamento. Tem? Sim. Data, horário e local da reunião. Tem? Sim. Quem preside a reunião. Sim. Sim. Lista de membros presentes e ausentes. Sim. Sim. Registro do quórum. Sim. Resumo do exercício devocional. Sim. Sim. Tá tudo aí? Tá. O cabeçalho tá correto? Sim. Boa. Agora vamos para o corpo da ata. O que tem que ter no corpo da ata? Que é o resumo dos principais acontecimentos. Letra A. Leitura e aprovação da ata anterior. Ó, já não tem. Por quê? A nossa ata é a ata de número 1, né? Então, assim, não tem. É óbvio, né? Mas vamos entender que essa ata é a ata de número 2.
Ok? Então, aqui, ó, ato de número 2, vamos lá. Registra-se a leitura e a aprovação da ata 001. Aí, você vê que é um registro obrigatório, correto? Então, aqui, ó, leitura e aprovação da ata vai ficar como? Caixa Pastor, uma dúvida sobre isso aí, posso falar agora? Claro. Porque você está aí? Sim. Toda a ata a gente tem que mandar para o conselho. E se for esperar até ter a próxima reunião para ler, já viu, demora, porque nem todo departamento se reúne toda semana, toda 15 dias, etc. No caso, a gente pode colocar no grupo da diretoria para ser aprovada pelos membros da diretoria e enviar para o conselho, ou tem que esperar para fazer essa leitura com todas as pessoas? Não, veja, a ata da diretoria, toda a ata da diretoria que vocês fizerem, vocês podem encaminhar para o conselho. Sem problema nenhum. Eu coloco no grupo Porque, para ser aprovado pelo grupo. porque toda ata de diretoria é um projeto. Então, no caso, não vai ter isso aí. Então, registra-se leitura e aprovação da ata. Não, porque aí você está pensando, vamos de novo aqui, ó. Sócios e diretoria. Duas coisas diferentes. Não, os sócios têm que ler, mas se for diretoria, não precisa de ler. Você pode colocar no final. Então, eu não preciso colocar ali. Se essa ata for da diretoria, né? Se ela é da diretoria, você vai colocar a ata lá no grupo, né? Você pode escrever, inclusive já na ata, registro e aprovação dessa ata, no final dela, você pode botar, entendeu? No caso da diretoria, eu acho melhor você colocar no final. Você faz a ata e aí você coloca lá no final assim, essa ata é lida e aprovada, em seus termos. Aí você pega essa ata e manda para o conselho. Entendi. Ok? Aí tem coisas nessa ata que vão ter que ser aprovadas lá no plenário, correto? Não, lá no plenário. Dos sócios. Agora, que vocês vão tomar decisões que vocês vão compartilhar com os sócios, correto? O conselho já aprovou a ata e o que vocês decidiram. Mas o que vocês querem fazer com o departamento infantil ainda tem que ser levado para onde? Para os sócios. Então você trouxe para cá. Os sócios vão conversar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A diretoria fala assim, nós queremos que na próxima eleição tenhamos 5 auxiliares. Vocês decidiram isso, ok? Fizeram lá a ata e mandaram para o conselho aprovou a ata. Beleza. Agora vocês vão levar para onde? Para os sócios. Vocês vão falar, gente, nós estamos propondo que tenhamos 5 auxiliares, o conselho já aprovou a nossa ata e nós queremos saber, né, quem pode cumprir isso aqui. Vai ser por votação, assim, assado. E na ata dos sócios vai estar escrito lá, foram eleitos fulano, 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 fulano. Captou? Uma está ligada à outra? Diga. Algumas atas precisam ser aprovadas na reunião, né? Como, por exemplo, as atas de assembleia da igreja, elas têm que ser aprovadas no momento, no fim da reunião. Se vocês forem para a última folha aí do material que eu mandei para vocês, é uma ata modelo que eu deixei para vocês. Eu não posso deixar uma do conselho, mas eu deixei da assembleia, porque todos vocês sabem o conteúdo dela, porque ela foi lida, né? Então, como é que está no final? Olha aí, ó. Eu, presbítero Eudes, secretária tudo presente, lavo essa ata que será assinada em conjunto com o presidente da Assembleia e transcrita em ata do Conselho da Igreja em sua próxima reunião. Porque é isso que ele tem que fazer. Mas no seu caso, da sociedade interna do departamento, lá da diretoria, por exemplo, você vai colocar só isso. Essa ata é lida e aprovada em seus termos. Você colocou essa ata é lida e aprovada em seu termo. Ok, né? Essa ata é lida e aprovada em seus termos. Captaram? Fechou? Muito bem. Avançou. Deixa eu avançar então para o 4. Deixa eu avançar para o 4, meu querido. Deixa eu passar para o 4. Aí nós ficamos nas perguntas. Terceiro ponto. Então veja, o cabeçalho está correto? Sim. O corpo está correto? Que são as decisões? E veja que eu escrevi aí nas decisões, ó, que vocês têm que colocar como resolução, ok? Tomar conhecimento e depois colocar os passos ali da decisão, ok? O que está faltando então aqui? O encerramento. E o que é o encerramento, de acordo com o que você está lendo aí no seu material? É a parte final do documento. A parte final, que tem que ter o quê? Nada mais. Nada mais Havendo havendo a a tratar. Encerra-se o documento. Nada mais havendo a tratar,
Encerra-se a reunião Aí tem horário. às 10h25 AM, com oração feita pelo presbítero eu de César. Aí depois o secretário. Eu, secretário ad hoc. Por que secretário ad hoc? Porque não tem secretário, ok? Então eu sou o secretário. E secretário ad hoc, a tudo presente, lavro e assino esta ata. Auburn, Massachusetts. Que dia é hoje? 6 de março de 2025. Atenção, gente, olha aqui. Olha agora aqui, ó. Pastor, o tempo acabou, tá? Beleza. Eu vou precisar de um tempinho mais. Não, uma coisa ali. Seu chefe. Atenção, olha aqui, gente. Importante botar verde, ó. Esse, então, é o encerramento. As 3 partes da ata estão aí? Sim. Agora, olha para a ata e veja comigo. Lembra que eu falei com você sobre a... Não tem espaço nenhum? Por isso que tem aquelas linhazinhas ali. Tem um espaço ali? Mesmo você escrevendo, do jeito que está ali, ó, se eu quiser, eu vou fazer um carro que vai dar um trabalho, mas eu posso fazer todo um trabalho para imprimir exatamente nesse lugar e escrever assim, ó, em tempo, a classe concluiu que nada presta. Captou? E imprimir ali, ó. Por quê? Porque eu tenho espaço para imprimir. Eu tenho espaço. É só fazer, entendeu? Então, assim, a minha assinatura cabe nesse pedacinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir embaixo, eu vou dar tracinho, ó. Eu vou deixar o espaço para minha assinatura, que é aquele espacinho ali na frente, né? Eu posso acelerar o processo aqui com Ctrl+C, Ctrl+V. E vou até o final, ó. Como é que tá a ata agora? Sem espaço. Tem espaço? Não tem espaço. Captou? Não tem espaço. Por isso que o quarto ponto, olha o quarto ponto agora, você tem que se ater à numeração. Onde vai o número aqui? Na parte superior, no canto direito. Então, onde coloca o número, pastor? Inserir Número da página? número da página. No início da página, no lado... Cadê, gente? Aqui, ó. Lado direito. Tá vendo a numeração lá? 1. Numeração. Assinatura. Quem assina essa ata? O secretário da sociedade, do departamento, do conselho, da junta. Mas presidente e secretário assinam lá perto do número 1. Por quê, pastor? Na ata, quem está assinando a ata? Eu, secretário. Mas esse livro, e aí vem a parte importante agora, gente. Eu vou falar do arquivamento, ok? Se a Assembleia concordar, eu gostaria de me ausentar, que eu preciso preparar. Por favor, meu querido. Isso precisa ser registrado também, né, a proposta. Vou registrar. Vai lá, meu querido. Você está no louvor, né? Beleza, vai lá. Nós estamos terminando, queridos. Atenção. Os livros de ata precisam ser impressos. Eles são um arquivo, tanto digital como impresso. Geralmente, os livros de ata têm 50 ou até 100, ok? Então você está lá fazendo as suas atas, ata de número 1, ata de número 2, e a numeração número 1, 2, 5, 15, 20. Você viu que chegou no número 50. A ata, o livro tem que ser fechado, né? Porque você decidiu que o livro tem 50 páginas. Se você decidiu que o livro pode ter até 100 páginas, então você continua fazendo, né? E quando chegar lá no 99, se terminar no 99 e não dá para fazer outra ata, você vai encerrar esse livro. Esse vai ser o livro de número 1. Então lá no seu computador, você vai criar uma pasta, vai escrever assim, livro 1, e as atas todas estão lá. E você vai abrir um novo livro, livro 2. Captou?
Eu aconselho vocês a fazerem até 100, para aproveitar bem, tá? Mas não pode ter mais do que 100. Toda vez que chegar no número 100, vocês têm que abrir um novo livro. Só que abrir um novo livro significa começar com a ata 1 de novo? Não, vai ser a ata 72, a ata 73, ok? E assim, subsequentemente. Captou? Então, assim... O livro pode ser eletrônico? Tipo, pode ser um file? Ou precisa ser... Não, ele é um file, porque ninguém escreve físico. Todos vocês fazem file. Mas imprimir que ela tá falando. Isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para vocês que todo livro também tem que ser físico. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o livro do Conselho. Ele é físico, mas ainda não chegou ao seu estágio final. Por quê? Eu fiz a ata, aquela ata ali, ó, termo de abertura, né? Eu fiz a ata está aqui. Eu imprimi a ata que eu fiz ali. Quem assinou aqui em cima? Presidente ou secretário. Essa é a ata de número 1. Essa ata vai chegar lá no número 99, correto? Quando ela chegar lá no 99, eu vou tirar essas folhas daqui e vou mandar fazer o quê? Encadernar. E quando eu falo encadernar, pode ser no sistema brochura, que é aquele sistema de revista, tá? Ou modelo de livro. Mas nunca espiral. Espiral é proibido. Tá? Fraude. Pode remover e tal. Ok? Então, assim, nunca espiral. Só encadernado ou brochura. Captaram, gente? Diga, Júlia, você ia fazer uma pergunta? Pode ser no Docs, né? No Google Docs também, fazer a... Claro, sem problema Não, nenhum. mas não tem aquela opção de fazer o normal ou letter? Então tem algum... Tem sim, Júlia. É um negócio que você clica, só clica New Doc e já é ela. Não, já é... Ok. O padrão americano é letter. Por isso que eu aconselho vocês a usar letter. Ok? Sim. O senhor falou do armazenamento. Eu tenho duas perguntas relacionadas. A primeira é, eu tenho um tempo máximo que eu tenho que escrever a ata após a reunião? Não. E por quanto tempo essa ata fica armazenada? Para sempre? Não. Veja, vamos imaginar que de uma reunião para outra você não terminou a ata. É obrigatório ler a ata? É. Vai ter que estar registro. Lembra que está maiúsculo, negrito? É um assunto... Então, o que vai ser registrado? Registra-se que a ata ainda não está pronta. Fechou. Ok? Aí, na outra reunião, você vai ler 2 atas. Porque a ata, aquela primeira, que é essa agora, que você não... Tá. Então, assim, se a ata não estiver pronta, não tem problema. Mas tem que ser registrado a situação. Quando a gente manda a ata para o conselho aprova. Aí ele tem que mandar a resposta que foi aprovada, aquela ata. A gente tem que fazer algum anexo na ata? Não, se a ata foi aprovada em seus termos, não. Está aprovada. Se você tem um documento do conselho, Aí no caso da ressalva... Mas aí... Não. Se tiver a ressalva, o que eu vou orientar vocês a fazerem? Vocês fizeram a ata A, ok? Ali, ó, vamos olhar para lá. Olha para lá. Essa aqui é a ata de número 2, correto? Vamos supor que o conselho aqui, ele discordou do protesto do Rafael. Porque o Rafael disse que não era bíblico, correto? Aí o conselho falou que é bíblico. Então, essa é a reunião 2. Você vai vir mudar a ata 2? Não. Na próxima reunião, a ata de número 3. Aí você vai colocar aqui no leitura e aprovação da ata, correto? Aí você vai, leitura e aprovação da ata de número 2. Registra-se, aí você vai colocar, registra-se as observações do conselho. Quais são as observações? Que é bíblico, ok? Bom. Captou? Diga, Lara. Dos livros que você falou que chega no 100, igual 100 atos, aí vira um livro. 100 páginas. Então, quando que vira um livro? Até 100 páginas. Ou páginas? Páginas. Quem é que decide se é 100, se é 50? Aí Quem decide? Não, aí vocês podem decidir. E a ata pode ser feita em... Vocês têm 2 opções, 50 até 50
e até 100. Quem falou aqui? Inglês? Pode ser feito em inglês. Diga. Atenção, gente. Vamos concentrar aqui. Lara? Na parte que você falou, quem não estava aqui, igual o pastor Pedro foi justificado, você falou que quem não justificou não precisa se inscrever? O nome? Sim. Igual Não, se você eu põe o nome, era mas pra não estar pode aqui, mas eu não justificar. justifiquei. Você não ia pôr meu nome ali. Por exemplo, porque aí vamos duas situações. Se for a sócios, vai ter uma falta lá na lista de presença, correto? Se for diretoria e você não justificou, se você faltar, Tem que colocar. Se- Tem que colocar o nome. Tem que colocar se você faltar um número de vezes, que eu não me lembro agora qual é, sem justificativa, você é removida do seu cargo. Mas não põe o nome. Você põe o nome. Põe o nome. Mas se você justificou, Você colocou assim, entendeu? justificativa foi a Laura É. justificou, mas a Maria não justificou. É. Então, por exemplo, aqui, atenção, gente, atenção. Vamos imaginar o seguinte: você está aqui, correto? Está aqui. Mas vamos imaginar que você não veio e não deu satisfação. Eu vou colocar lá, ausente, Lara. Aí se tiver, vamos supor, 5 faltas, tem um número certo, só estou te dando um exemplo, 5 faltas sem justificativa, a Lara vai ser chamada no conselho e vai ser removida da função dela. Agora, vamos supor que você não veio, mas você justificou. Falou, pastor, eu não posso ir porque eu vou casar. Ok? Eu vou casar. Aí eu vou colocar lá, ausente, Lara, justificado. Porque quando você está justificada, você não está cometendo nenhuma ilegalidade, entendeu? Isso aqui no nosso meio é normal. O pastor não pede para justificar a ausência? Porque se você não justificar, nós vamos atrás de você, não é isso? É isso. E se não tem ausentes, você fala que nem... Sem ausências. Mas aí precisa fazer aquela coisa. Precisa. Por quê? Porque eu não sei. Atenção, gente, pergunta importante aqui, ó. Se ninguém faltou, é necessário ter ausentes? Sim. Por quê? Porque é um termo fixo da ata, do cabeçalho. Só que ele ausente, você vai colocar 2 pontos, você vai colocar assim, nenhum. Eu sei que não precisa. Nenhum. Não, porque vocês sabem, eu não sei. Eu que estou lendo a ata de vocês, eu não sei. É, uma coisa que eu falo pra mim foi assim, imagina que passou 10 anos, mudou todas as pessoas que estão lendo essas atas, Aham. e então ela só escrito lá, tipo, Thaísa. Quem é Thaísa? É. E quem está verificando a ata não tem o Sim, documento. Daniel. É, exatamente. A gente sabe que tem 50. Se você não for Se a gente colocar 50 barra escrever certinho. eu não tenho que ter aqui na mente. Você veio 49 barra 50. Então, mas aí você está falando da ata dos sócios. Você não vai botar os nomes de todo mundo aqui. Entendeu? Agora aqui na diretoria, você não tem lugar que você bota número aqui, não? É. Do sócio tudo bem, mas aqui da diretoria. Não, Atenção, gente, atenção. Sócios, lista de presença. Você só vai falar que tem quórum. Fechou. Diretoria. Você vai botar todos os nomes da diretoria. Mas vamos supor, eu não sei quantas pessoas tem na sua diretoria. Não são 5 todos? Não. Eu não sei quantas pessoas tem lá, entendeu? Pode ser que tenha mais. Igual a Claudete, departamento infantil, tem os auxiliares lá, né? Então assim, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, se alguém faltou ou não. Como é que eu vou saber que faltou ou não faltou? Você que vai me dizer. Você vai escrever, ausente? Nenhum, ninguém faltou. Tá bom? Diga, Glauci. Não, já foi. Eu acho que no caso era das auxiliares, no caso, então entraria na Diretoria. né? Isso. Citaria o nome delas. Isso. Citaria. Tipo, se eu posso colocar, se eu estou fazendo a ata, eu estou escrevendo meu nome, precisa ser Maria Eduarda, não pode ser Duda, né? Não. Porque Nome completo, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. É porque a gente evita apelido, ok? Mas vamos supor que o seu nome é Maria Eduarda da Silva? Tem outra Maria, né? Então assim, você pode escrever na frente de Maria Eduarda da Silva, por exemplo, Maria Duda, porque toda vez que você citar o seu nome, agora, você não precisa escrever só Maria e nem o nome todo. Você escreve o quê? Maria
Duda. Igual na CTK. É, igual a CTK, ok? E a outra Maria, que é da Silva, né? Luísa da Silva, né? Da Silva. A mesma coisa. Abre o parênteses, coloca Maria da Silva. Junto, né? Sim. Toda vez que escrever, falar dela, vai escrever o quê? Maria da Silva. Pastor, Tá? mas isso lembrando que toda ata vai ter que fazer essa repetição, né? Toda vez que cita o nome, tem que fazer isso. A gente tem costume, antes da IPB, Temos 5 minutos para começar. o Telegram para ser aprovado. A gente não faz a ata ali, não. A gente usa a tempo, né? Oi? A gente, às vezes, antigamente, pelo menos na IPB, a gente faz a ata, mas a gente coloca no Telegram para ser aprovado. Tem que se registrar isso aí? Não, porque esse é um passo só para ajudar, né? E é necessário, então, ler a ata na próxima reunião? Não, por exemplo, a ata de diretoria pode ser jogada no grupo do Telegram e ser aprovada lá. Mas aí constar que foi É. aprovado. Sim. A ata dos sócios também pode ser jogada no grupo dos sócios para ser aprovada lá sem problema. Aí ali onde está escrito, onde que estava lá? Registra-se, o que a gente pode colocar ali, no caso dele? É isso. Foi feito Da no diretoria? Telegram. Então, igual eu disse para vocês, no caso das sociedades, igual você, coloca no final, essa ata é lida e aprovada em seus termos. Aí você pega essa ata, joga lá no grupo e deixa o pessoal se manifestar. Eles vão falar, corrige isso, corrige aquilo. Você corrige, está resolvido. Lembrando que se passar Tá? de 24 horas, a ata foi aprovada, É. tá? Agora, a última informação importante, gente, para liberar vocês. Última informação. Todas as atas devem permanecer sendo encaminhadas ao Conselho sob demanda. Significa o quê? Reuniu, fez a ata, mandou. Como que a gente manda? Pro secretário. O secretário do Conselho. Gente, você me informada que ia ser anual. Pode ser pelo Gente, Telegram. atenção. O manual diz que exames de atas é anual, ok? Só que o nosso contexto, já estamos acostumados a fazer o exame sob demanda. Vocês todos têm mandado ata para o conselho, correto? Não. Sim, amor. Começou agora. Estou falando os departamentos, querida. Vocês têm mandado essas atas já há 3 anos, ok? Então, o conselho decidiu continuar dessa maneira. Então, agora, sociedades internas devem seguir o mesmo padrão. Fez uma reunião da diretoria, fez uma reunião da sociedade, terminou a ata, foi aprovada, manda para o conselho ler e aprovar. A assinatura vai ser eletrônica, então, já que vai mandar eletronicamente? Pode ser, mas não tem necessidade também de mandar com assinatura, porque você vai assinar só quando você imprimir. Ok? Fechou? Muito obrigado a todos, eu espero ter ajudado. Tá? Ajudou. Muito obrigada. Tá? Ajudou muito, mas vai ter várias dúvidas. Receberá muitas mensagens aí. Estou à disposição.